Saúdos amados, com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens. Estamos estudando esse trimestre com o seguinte assunto, principal da nossa capa da revista: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje vamos estar estudando sobre as instruções a respeito da oração. Nós temos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que nos fala o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo está admoestando Timóteo para que possa viver em oração, orando, intercedendo em favor de todos os homens sem acepção. E este deve ser o exemplo a ser seguido, através de cada um de nós nos dias atuais. Nosso resumo da lição: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. É responsabilidade nossa. Nossos objetivos na lição de hoje: compreender que a oração deve ser uma prioridade, explicar o poder da oração, apresentar o propósito divino da oração. Vamos iniciar através da nossa introdução. Aqui temos também um texto bíblico a ser lido em sala de aula, e é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 8. Já lemos o versículo de número 1. Versículo de número 8 segue falando para que ore também pelos reis, ore por aqueles que estão em eminência. Objetivo: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O que deixa claro esse texto é que uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade pode ser resultado de oração. Amém? E a Bíblia é clara ao dizer que isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Introdução. Qual a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto em estudo, Paulo nos responde a esta pergunta com muita clareza. Sabemos que a pregação do Evangelho é, sim, a grande missão da igreja na terra, conforme foi ordenado por Jesus em Marcos 16, verso de número 15. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação do Evangelho, é necessário que haja oração. Nós vamos verificar alguns textos, como, por exemplo, Atos capítulo 4, verso de número 31. A palavra de Deus fala o seguinte: e, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer dizer, para anunciar a palavra de Deus da forma que Deus deseja, é preciso estar cheio do Espírito Santo. É muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. É muito bom buscarmos conhecimento. Porém, só o conhecimento não é suficiente para cumprirmos com esta grande missão. É preciso sim, e isto está estampado na Bíblia, é preciso sim sermos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê poder, coragem, intrepidez para dar testemunho da palavra de Deus com eficácia. E em tempos tão agitados em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Vivendo em uma época de tanta conturbação sobre o opressor, que era o Império Romano,
A orientação de Paulo foi: antes de tudo, a prática da oração era indispensável. É preciso orar. É preciso perseverar na oração para que recebamos poder para testemunhar o nome de Jesus. Do contrário, não há como dar um bom testemunho. Verdade? Nosso primeiro tópico: oração, uma prioridade. Primeiro subtópico: antes de tudo. No primeiro capítulo de sua carta, Paulo saúda a Timóteo e o lembra da principal missão que tinha em Éfeso. Qual que era a missão? Refutar os ensinos dos falsos mestres. A partir do capítulo 2, transmite então instruções práticas de como o jovem pastor deveria lidar com a igreja ou liderar a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. O apóstolo começa advertindo da prioridade para o viver cristão. Qual que é a prioridade para viver cristão? A oração. Talvez o jovem que está estudando esta lição possa se perguntar: mas por que eu tenho que orar tanto? Isto não é coisa para pastores e obreiros da obra, para pessoas mais maduras na idade? O que nós encontramos na Bíblia é que muitos servos de Deus na sua juventude levaram uma vida de oração. E através desta vida de oração, estas pessoas chegaram até mesmo a deixar um legado dentro de nações que eram extremamente ímpias, nações estrangeiras. Levaram nações, grandes reis, a reconhecer a majestade e a soberania de Deus. Então, as coisas só mudarão quando nós dermos o real valor à oração constante em nossas vidas. A expressão antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes efésios a fazer o mesmo. Seu dever pessoal fica evidenciado quando o apóstolo diz o seguinte: admoesto-te. E o dever congregacional está explícito na seguinte expressão: que se façam. Ou seja, Timóteo e toda a igreja deveria ter a oração como prioridade no viver. Isso funcionaria. E funciona induvidosamente, sem dúvida nenhuma, como condição para o estabelecimento e a vida da igreja. Se a igreja quer se estabelecer, então precisa orar. E orar bastante. Mas como que a gente deve orar? Apesar de Paulo usar palavras sinônimas, que são elas deprecações, intercessões, orações, ações de graça, fica claro que não se trata de uma mera repetição. Deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Oração é um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo, por necessidades gerais, a toda e qualquer expressão verbal dirigida a Deus. Interceder é orar em favor de outra pessoa. Ações de graça são expressões de gratidão. Orações em forma de gratidão a Deus. Timóteo e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração. Por eles mesmos, por todos os homens. E como uma nota especial no texto, por todas as autoridades. Orar, antes de tudo, é uma recomendação que se aplica a todos nós, em relação a toda e qualquer área da vida. Há nisso um aspecto temporal e prático. Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem oração. Que não devemos iniciar uma viagem sem orar. Que precisamos buscar
a vontade de Deus para todas as decisões de nossa vida. Orar, antes de tudo, é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle de nosso viver. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 está escrito: orai sem cessar. Também encontramos em Colossenses, capítulo de número 4, versículo 2, o seguinte texto: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. É uma prática diária. Terceiro subtópico, orar pelas autoridades. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle de reis e imperadores cruéis como Nero, que era um implacável perseguidor dos cristãos e governava o Império Romano naqueles dias. O apóstolo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco tempo antes de escrever essa carta a Timóteo, sofrera 5 anos de aprisionamento, da prisão ali em Jerusalém até Roma, incluindo tudo, chegou aí a 5 anos de aprisionamento. Da parte dos judeus, os conflitos políticos e militares com seus dominadores sempre foram intensos, com grandes revoltas, como por exemplo a dos Macabeus, e as guerras judaico-romanas, como a que culminou com a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Os judeus eles eram dados a relevantes protestos e sedições, como narram historiadores como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia. Lucas faz um rápido registro desse típico comportamento judaico, citando Teudas e Judas, o Galileu. Contudo, em Jesus e nos apóstolos, não se observa qualquer instigação a movimentos revoltosos contra as autoridades, ou o exercício para ascensão ao poder. Recapitulando, em Jesus e nos apóstolos, não observamos qualquer instigação a movimentos revoltosos contra as autoridades ou exercício para ascensão ao poder. Isto não ocorria. Isto não é a vontade de Deus. O que o Novo Testamento nos ensina é orar intensamente pelas autoridades. Se nós não fazemos isto, nós pecamos. Porque o texto bíblico é claro a dizer para nós que devemos fazer. E em outra parte, a palavra de Deus vai dizer: quem sabe fazer o bem não faz, peca. Pecado de omissão, desobediência. É verdade? Talvez se diga: não, mas estamos buscando os nossos direitos. E eles não tinham? Jesus não tinha direitos? Os seus discípulos não tinham direitos? Por que Jesus não instigou, não estimulou eles a buscar esses direitos? Bem. E, claro, no Senhor devemos nos sujeitar às autoridades. Segundo tópico, o poder da oração. Uma questão de fé. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, ou seja, o abandono deliberado da fé. Isso acontece paulatinamente com a diminuição de disciplinas espirituais essenciais, como a leitura bíblica e a oração. A leitura bíblica acompanhada de oração. Fé e oração, oração e fé. Leitura bíblica, oração, fé. A palavra clara ao dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também através da leitura, claro. E a palavra diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E é preciso orar para ter mais fé. Jesus estimula os seus discípulos a orar. Vamos conferir alguns textos. Lucas, por exemplo, capítulo de número 17 e versículo de número 5. Está escrito assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. É necessário acrescentar a fé. E uma das coisas que Jesus falou
foi para que orassem sempre e nunca desfalecessem. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos ver Lucas 22, verso 31. Está escrito assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Versículo de número 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus ora ao Pai, ele disse que rogou, ele orou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. E qual é a importância, então, de orarmos uns em favor dos outros? E quando estivermos orando uns em favor dos outros, que não venhamos pedir apenas que aquele irmão, aquela irmã alcance os seus propósitos e objetivos. Devemos pedir: Deus, ajude meu irmão, ajude minha irmã a não desfalecer na fé. E se ele não desfalecer, se ela não desfalecer na fé, ela vai continuar agradando a Deus. E não vai errar o alvo. E vai chegar ao destino, que é a presença do Senhor na eternidade. Então é muito importante a oração para se manter de pé na fé. Pela parábola do juiz iníquo, entendemos como que a crise de fé tem relação com a diminuição da frequência e do tempo de oração. Lucas, capítulo 18, verso 1 ao 8. Jesus contou essa parábola com um propósito específico de nos estimular a orar. E ele disse: orar sempre e nunca desfalecer. Porque se desfalecer na oração, perde-se a fé. A viúva, ela insistiu com o perverso juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. O que demonstra o grau de improbabilidade de que a pobre mulher fosse atendida. Sua insistência, contudo, levou o ímpio magistrado a atendê-la. O perigo do secularismo, subtópico 2. Jesus fez a aplicação da parábola aos seus discípulos de todos os tempos, tratando do relacionamento que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. Versículo 7 diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde-o para com eles? Quer dizer, mesmo Deus não respondendo, há discípulos, os escolhidos de Deus, perseveram clamando. E talvez alguém olhe para os discípulos do Senhor, para os escolhidos e diga: por que você continua orando se eu não estou vendo o retorno das suas orações? Mas tem. Qual que é o retorno então, pastor? Primeira coisa, mais importante de tudo. Se ele continua orando, ele continua cheio de fé. Se ele para de orar, ele esmorece na fé. Jesus responde o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar? Esperando pela intervenção de Deus? Ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus? Jesus estava nos advertindo de uma onda mortal chamada secularismo, fruto do abandono da fé, de incredulidade e da dureza do coração. Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer, esperando que Deus faça justiça em nossas causas? Ou é hora de agir, usando nossas próprias armas para resolver nossos problemas e nos livrar das injustiças de nosso tempo? Será que vale a pena quebrar tudo? Será que vale a pena depredar? Será que vale a pena xingar outras pessoas usando até palavras de baixo escalão? Para um cristão vale a pena? Aliás, não vale a pena para ninguém, na verdade. A resposta está no nível de fé que temos. Se você tem fé e confia inteiramente no Senhor, você crê que Ele sim fará justiça.
Terceiro, vida quieta e sossegada. Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar a igreja que ore pelas autoridades, para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O apóstolo não está sugerindo qualquer outra prática como prioridade para a vida do cristão. Desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações segundo a vontade dele, livrando-nos de hostilidades e perseguições. Só que a oração com relação às autoridades não é orar para que a autoridade morra. Não é pedir a Deus que a autoridade se dê mal. Entende? É orar pedindo que Deus possa mudar o seu coração, porque assim como o Senhor muda o curso de um rio, o Senhor pode mudar o coração de um rei, de uma autoridade dos dias atuais, né, que nos governa. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Deus pode inclinar o coração da autoridade. Mas é preciso que nós, igreja, descubramos, percebamos, encontremos de volta a importância da oração. Eu costumo falar, onde ministro a palavra de Deus, que eu fico imaginando estes mais de 50 milhões de evangélicos no nosso país, todo mundo perseverando na oração, fazendo com que aconteça, por exemplo, o que está citado no Salmo de número 18. Se você ler o Salmo de número 18, versículo 1, vai nos falar o seguinte, versículo 1 e 2. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte no versículo de número 6. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, a terra se abalou e tremeu. Houve resposta de oração. Nós precisamos orar. Entende? Atentemos, contudo, para o propósito correto que precisamos ter, que é viver em toda piedade e honestidade. Não pode ser outra nossa motivação, portanto, para que Deus haja em nosso favor, controlando até mesmo o agir do Estado, nós precisamos estar em constante oração. Nosso alvo deve ser uma vida piedosa, de profunda comunhão e serviço ao nosso Senhor. Não é só ir na igreja, é profunda comunhão e profundo serviço. Ao mesmo tempo em que vivemos honestamente diante de todos os homens. Nosso terceiro tópico é o propósito divino. Primeiro subtópico, bom e agradável. Deus espera que confiemos nele e façamos o que ele recomenda na palavra. Sobre a inspiração do Espírito Santo, Paulo não apenas adverte a Timóteo sobre a prioridade da oração e do seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável diante de Deus. A gente não venha deixar de atender essa recomendação, né? Deixar de atender essa recomendação e buscar outros expedientes é, além de incredulidade, rebeldia sobre a falsa justificativa de que é preciso agir. É preciso agir, sim, mas em oração constante e perseverante. Eu fico imaginando uma igreja perseverante na oração.
quantos resultados podem nos acontecer. Entende? Claro que com isso a gente não está ensinando o cruzar dos braços. Não estamos falando em cruzar dos braços. Estamos falando em evitar os exageros, evitar os excessos e esse sentimento de ódio e vingança que vai tomando conta do coração humano, levando as pessoas ao caos, à destruição. Entende? Vamos combater a desordem, mas como? Produzindo mais desordem. Vamos combater o crime, mas como? Criando mais crimes. Vamos combater o erro, como? Errando. Porventura, orar intensamente não é agir? Sim, orar é agir. Agir na esfera própria contra os verdadeiros inimigos da igreja, conforme aparece em Efésios 6 e 12. É atravessar bloqueios e alcançar as regiões celestiais, onde estão as efetivas soluções de nossos problemas. É lutar com as armas não carnais, mas espirituais. É lutar contra o verdadeiro inimigo, contra o qual somente Deus tem poder e autoridade. Enganam-se os que pensam que a oração é uma inação ou inatividade. Oração é combate efetivo. Todas as nossas demais ações, justas e necessárias, somente serão corretas e eficazes se forem precedidas dessa ação fundamental, que é a oração. 2 Crônicas 7,14 está claro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Necessário é que coloquemos o Senhor em primeiro lugar, porque sem Ele nada podemos fazer. Salmo 127, versículo 1 vai dizer para nós que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só Deus pode intervir e trazer a verdadeira proteção que a nossa nação está precisando, que os estados da nossa federação estão precisando, que as cidades do nosso país estão precisando. É tempo de a nação brasileira voltar-se para Deus. Não é somente voltar-se para uma religião qualquer, voltar-se para o Todo-Poderoso. Este sim tem a solução para os nossos problemas. Segundo subtópico, a salvação de todos. O universalismo é a falsa crença de que, ao final, Deus salvará todos os homens. Só que isso não tem respaldo bíblico algum. A Bíblia apresenta repetidas vezes os dois destinos que são distintos, e que serão dados aos salvos e aos perdidos. Existem dois destinos eternos. Um com Deus e outro totalmente sem Deus. A salvação é para quem crê e para quem permanece fiel por toda a vida. Mas isso não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis. Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que nosso coração esteja fechado para a nossa missão, que é a pregação do Evangelho a toda criatura. Claro que acompanhada previamente de oração. Terceiro subtópico e último, unidade em Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Paulo diz isso quando escreve o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nada, absolutamente nada pode nos afastar desse propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal, que encontra grande eficácia quando expressamos unidade com o corpo de Cristo. As intrigas e divisões entre os que professam o nome do Senhor causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do Evangelho. Porque aí, em vez das pessoas observarem a luz,
vão estar vendo trevas. Então precisamos andar na luz. Conclusão, Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recôndito de nosso coração, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu e nem a tirania romana conseguiu deter o avanço da fé cristã. E os cristãos não pegaram em espadas para derrubar as forças do Império Romano. Deus ia agindo de maneira extraordinária, mesmo em meio às perseguições, porque havia cristãos genuínos de joelhos aos pés do Senhor, dentro de buracos, dentro de cavernas, não importa onde, mas tinha gente que, quando clamava a oração, entrava no trono dos céus. E Deus fazia a terra estremecer e muitas pessoas iam se convertendo de verdade ao poder do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.